Vamos ler a palavra do Senhor Jesus Cristo somente em honra a Ele, em honra ao único Deus que existe, Pai, Filho e Espírito Santo, que é o único Deus que adoramos, é o único Deus que existe. Vamos louvar ao Senhor Jesus Cristo, que é o único ao qual adoramos. Livro de Apocalipse, capítulo de número 17, verso de número 6, de onde paramos. Apocalipse, verso de número 6 do capítulo 17, de onde paramos. João continua dizendo assim sobre a mulher. Vi a mulher embriagada com o sangue do povo de Deus, isto é, com o sangue das pessoas que testemunham sobre Jesus. Quando a vi, fiquei muito admirado. Foi aqui a última vez que lemos. 17, verso 6. João, ele vê a mulher que está embriagada com o sangue, dos povos, das pessoas que testemunham a respeito de Deus, a respeito de Jesus. E consultando o Velho Testamento e consultando as falas de Jesus, Jesus Cristo atribui o sangue de todos os justos mortos e assassinados a Jerusalém. E também diz que sobre Jerusalém recairia todo o sangue de todo o povo justo que morreu, desde Abel, o primeiro homem assassinado na terra, até Zacarias ben Berequias, que, como diz Jesus, ele foi morto entre o altar e o templo de Jerusalém. Ele foi morto próximo ao altar do segundo templo, que é a última pessoa morta, descrita, assassinada no Velho Testamento. Em outras palavras, Jesus Cristo quis fazer um histórico de todas as pessoas mortas desde o início do mundo, pessoas justas, até o último que se tem registro, que foi Zacarias ben Berequias, Zacarias filho de Berequias. Vamos seguindo o texto. João, ele vê essa mulher, ela está embriagada com o povo de Deus, com o sangue do povo de Deus. E no verso de número 7, João continua dizendo: Então o anjo me disse: Por que você está admirado? Eu lhe direi o significado oculto da mulher e da besta com 7 cabeças e 10 chifres que a carregava. João está olhando para a mulher na visão e o anjo fala: Por que você está admirado? Vem, eu vou te mostrar o significado oculto dessa mulher e da besta sobre a qual ela está montada. Como eu disse, minhas irmãs, as coisas que João está vendo, a maioria delas não são literais, são visões que têm significados ocultos, que são explicados pelo próprio livro de Apocalipse, mas que somente com a graça e a misericórdia de Deus podemos realmente entender. Vamos continuar vendo aqui, na fala do anjo, que o anjo ele descreve a visão de João. João vê uma mulher montada sobre uma besta, e essa besta ela tem 7 cabeças e 10 chifres, como a gente viu lendo o primeiro versículo do capítulo 13 de Apocalipse. A besta que subiu do mar tem 7 cabeças e 10 chifres. O anticristo é descrito assim, a sua aparência espiritual. Então entendemos de uma vez por todas que assim como o anticristo é descrito com 7 cabeças e 10 chifres, e a mulher está montada sobre uma besta vermelha de 7 cabeças e 10 chifres, exatamente como a aparência do anticristo é descrita no livro de Apocalipse, capítulo de número 13, a gente entende de uma vez por todas que são o mesmo. São o mesmo. Mas vamos ver a explicação que o anjo vai passar a João e, consequentemente, a todos nós que estamos lendo aqui essa história 2000 anos depois. Verso de número 8. O anjo continua dizendo a João: A besta que você viu era e já não é. Ela subirá do abismo, mas está a caminho de sua destruição. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, ficaram admirados quando virem a besta que era, agora não é, mas que está para aparecer.
O anjo ele fala agora algo que não foi falado até agora no livro de Apocalipse. A besta era e agora não é. O que isso quer dizer, minhas irmãs e meus irmãos? Minhas irmãs e meus irmãos. O anticristo, ele é um homem que já existiu. Ele já foi. Não é agora, mas ele já foi. Ele já esteve na terra, ele já foi vivo, mas não está agora. A Bíblia diz, o anjo diz aqui, o anjo do Senhor, ele diz que ele foi, não é, mas subirá do abismo. E as pessoas que não fazem parte da igreja, porque não têm o nome escrito no livro da vida, todas as pessoas que não têm o nome escrito no livro da vida, essas pessoas ficarão admirados e seguirão essa falsidade do inferno. Essa fala do anjo de Deus faz cair por terra a crença de que o arrebatamento acontece antes da grande tribulação. E quando Jesus vier pela terceira vez, que há pessoas que acreditam que Jesus vem uma primeira vez, uma segunda vez, uma terceira vez, isso cai por terra que as pessoas que, entre aspas, vão ficar no arrebatamento como anticristo, haverá salvação para elas. Primeiro, a Bíblia, a gente sabe que ela não fala de três vindas, ela fala da primeira que aconteceu, onde Jesus vem para ser crucificado e ressuscitar, e a segunda, onde ele vem para arrebatar o seu povo e dar fim a todo pecado e a todo mal, e a julgar as nações. Algumas pessoas, e a maioria das igrejas no Brasil e no Ocidente, no Ocidente do mundo, e até mesmo no Oriente, na maioria dos países, a maioria das igrejas, elas acreditam que o arrebatamento acontece, aparece o anticristo e os que ficaram poderão ser salvos por Deus se abrirem os olhos e verem o que aconteceu e crerem em Jesus. Porém, o anjo aqui deixa claro que só vai se impressionar, só vai ficar com a besta, só vai concordar, ser conivente com a besta, aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida do Cordeiro desde a fundação do mundo. Então, se a pessoa ela não tem o nome no livro da vida, escrito no livro da vida, é impossível que ela seja salva, é impossível que ela vá para o céu. Se essa pessoa ela não tem o nome escrito no livro da vida, é impossível nessa era ou na era vindoura ela ter salvação. O anjo aqui ele diz que as pessoas que vão se impressionar e que vão ficar ao lado do anticristo são as pessoas que não têm o nome escrito no livro da vida. Então entenda bem, todas as pessoas que se unirem ao anticristo, essa pessoa não tem salvação nunca e nunca terá. Nunca terá. Porque não tem o nome escrito no livro da vida. Vamos seguindo o verso de número 9. Verso de número 9. O anjo diz o seguinte: aqui se requer mente sábia. As 7 cabeças são 7 colinas sobre as quais está sentada a mulher. As 7 cabeças da besta, do anticristo, são 7 colinas sobre as quais está assentada, está estabelecida a mulher. Nesse ponto, nesse versículo do livro de Apocalipse, a gente fica tentado a pensar que é a cidade de Roma, a cidade a cidade capital do Império Romano. Tanto que o nome é romano, né? Por causa da cidade de Roma. Porque a cidade de Roma ela tem 7 montes. Mas o povo de Israel também tem 7 montes. Se você pegar somente o fato de que a mulher ela está estabelecida sobre 7 montes, podemos acreditar facilmente que é Roma. Porém, se a gente lembrar de tudo que já foi dito antes, que a mulher está embriagada com o sangue do povo de Deus, que a mulher ela tem uma escritura na testa, que a mulher se veste semelhantemente a um sacerdote,
Se a gente retirar todos os detalhes, a gente sim pode encaixar Roma. Porém, se a gente analisar a mulher de forma, como diz o capítulo de número 17, 18 e 19 de Apocalipse, analisar todas as características da mulher, Roma só tem uma ou duas características, não tem todas. Mas Israel tem todas. E quais são os 7 montes de Israel? O primeiro é o Monte Moriá, também chamado de Monte Sião ou Jerusalém. É o monte onde Salomão construiu o primeiro templo ao Senhor Jesus. É exatamente Jerusalém. Jerusalém é o Monte Moriá. Uma hora na Bíblia é chamado de Monte Moriá, outra hora é chamado de Monte Sião, outra hora é chamado de Jerusalém. Enfim, é o mesmo monte. O segundo é o Monte Eival, ou Ebal, como está escrito em algumas Bíblias. O Monte Tavor, ou Tabor, como está escrito também em outras Bíblias. O Monte Gezirim. O Monte Carmelo, que é muito falado na história do profeta Elias. O Monte Pisgah, e também o Monte Gilboa, que fica próximo ao Monte Gezirim, se não me engano. Alguém pode pensar no Monte Horebe, que é o Monte Sinai, mas o Monte Sinai, o Monte Horebe, nunca fez parte do reino de Israel. Fez parte na época de Moisés, creio que não era parte nem do Egito, nem de terra nenhuma. Na época de Paulo, esse monte fazia parte da Arábia. Hoje em dia, ele faz parte do país do Egito, mas nunca fez parte de Israel. Nunca fez parte na história de Israel, nunca fez parte das fronteiras de Israel. Amém? Então são 7 montes aqui. O Monte Moriá, o Monte Gilboa, o Monte Gezirim, número 3, o Monte Tabor, número 4, Carmelo, número 5, Monte Pisgah, número 6 e o Monte Eibal, número 7. Amém? Amém. Vamos seguir o verso de número 10. São também 7 reis. 5 já caíram, um está vivo e o outro ainda virá. Quando ele vier, deverá permanecer por pouco tempo. As 7 cabeças da besta, ela representa os 7 montes, também representa 7 reis. A Bíblia diz aqui que 5 já caíram, já passaram, já morreram. Um está vivo e o outro ainda virá. Quando ele vier, o número 7 deverá permanecer por pouco tempo. Verso de número 11. A besta que era e agora não é o 8º rei. Ele é um dos 7 e caminha para a destruição. Como o anjo já nos avisou que a besta era, ou seja, estava vivo, agora não está, mas subirá do abismo para destruição, porque caminha para a destruição, glória a Deus, que destrói todo o mal. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que é o único que era, é e há de ser para todos sempre, somente Jesus, glória a Deus. Aí, o anjo ele explica que as 7 cabeças da besta são 7 montes, mas também são 7 reis. 5 já passaram, já morreram. O 6º está vivo e o 7º ele vai vir por pouco tempo. Só que o anticristo, ele é o 8º, mas ele também é um dos 7. O que é que a gente entende disso? Desses 7 reis que estão destacados, são destacados na história. Um estava vivo na época do apóstolo João. O 7º ainda não havia aparecido.
E o anticristo será o oitavo. Só que o anticristo ele faz parte dos sete. Sete reis, e o anticristo ele é um desses sete. Só que ele não é o número 6, porque o número 6 estava vivo na época de João. E o anjo diz, agora ele não é, ele não está vivo agora. E o anjo também diz que ele não é o sétimo, ele é o oitavo. Então, ele é um dos 5 primeiros. Dos 5 primeiros reis, dos 5 primeiros reis, o anticristo é um dos 5. Ele já foi um rei que já veio, porém, virá como oitavo para ser destruído para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. A gente, analisando essas informações, a gente fica procurando qual rei do passado poderia ser ele. Talvez algum imperador romano. Eu não sei. Porém, lá no livro de Daniel, o anjo que está falando com Daniel, ele dá uma declaração num tanto curiosa. Daniel está tendo uma visão. Ele está vendo um carneiro. Ele está vendo um carneiro que tinha 2 chifres. Um era maior do que o outro. Que representa o rei da Pérsia e da Média, os medos e os persas. Só que no meio daquela visão que Daniel ele teve no seu livro, ele vê um bode também, que representa o reino da Grécia. Isso está explicado no próprio livro de Daniel, não é interpretação minha. O próprio livro diz que esses 2 animais que estavam na visão de Daniel são esses 2 reinos. E o bode destrói o carneiro de 2 chifres, que tinha um chifre maior do que o outro. E o anjo ele está explicando essa visão para Daniel no livro de Daniel, capítulo de número 8, verso de número... Daniel, capítulo de número 8, verso de número 19. O anjo Gabriel ele diz o seguinte para Daniel, acerca dessa visão que Daniel teve com o rei da Grécia e com o rei dos Medo-Persas. Daniel 8, verso de número 19. E Gabriel disse assim, olha, e disse, eu explicarei o que acontecerá no fim do período da fúria, pois a visão diz respeito ao tempo do fim. Você viu um carneiro com 2 chifres, que são os reis da Média e da Pérsia. O bode peludo é o rei da Grécia. E o chifre proeminente entre os olhos é o primeiro rei. O anjo está explicando. Daniel vê o carneiro com 2 chifres. Cada chifre é um rei. O rei da Pérsia, o rei da Média, dos medos, do povo medo. E tem o bode peludo que tem um chifre só, um chifre proeminente, um chifre destacado. Aí o anjo ele fala assim, olha, o bode é o rei da Grécia. E o chifre entre seus olhos é o primeiro rei. E aí o anjo segue sua explicação. Mas como assim o primeiro rei? Primeiro rei do quê? Da visão? Da visão não é. Porque o primeiro rei que apareceu, os primeiros reis que apareceram foram os reis da Média e da Pérsia. O primeiro rei do Império Grego também não é. Porque o Império Grego existia já há um pouco de tempo. Inclusive, o rei
que destruiu, o rei que destruiu o Império Medo-Persa foi exatamente o Império Grego, mas o seu rei que fez isso, de acordo com a profecia, que os gregos iriam pisar o carneiro de 2 chifres, o bode peludo, que é a Grécia, iria pisar o carneiro de 2 chifres, que é os medos e os persas. O rei que fez isso também não é o primeiro rei do reino grego. Então, será que a gente pode entender que o Gabriel estava falando, o anjo Gabriel estava falando do primeiro rei a ser contado dos 7 que são destacados no livro de Apocalipse? Eu também não sei. Só estou mostrando que há coisas, há indícios, mas não temos a certeza. Somente se Deus quiser nos revelar. Porém, Gabriel ele explica uma coisa, Daniel. Olhe e entenda. Essa visão que você teve diz respeito ao tempo do fim, é o tempo da fúria, diz o anjo Gabriel. Veja como ele diz, vamos reler o verso de número 19. E disse: Eu explicarei o que acontecerá no fim do período da fúria, pois a visão diz respeito ao tempo do fim. O que Daniel viu aqui, o bode, o carneiro, que são o Império Grego, o Império Persa, essa visão aqui de Daniel diz respeito ao fim. Diz respeito ao tempo, o fim do tempo da fúria. Qual é o tempo da fúria? Vocês podem perguntar. O tempo em que as taças estão sendo derramadas. Vocês lembram o que foi que aconteceu quando se apresentaram os 7 anjos do Apocalipse para receber as 7 taças? João ouviu uma voz que dizia: agora vai ser derramada a fúria de Deus sobre a terra. É o tempo da fúria. Enfim, essa questão dos reis, dos 7 reis, é algo que fica no mistério. Até porque, acredito que se a gente soubesse qual desses reis seria ou é o anticristo, não iria mudar muita coisa. Não poderíamos fazer nada de diferente. Verso de número, capítulo 17 do livro de Apocalipse, vamos voltar ao livro de Apocalipse. Verso de número 10, novamente. O anjo continua dizendo a João: são também 7 reis. 5 já caíram, um está vivo e o outro ainda virá. Quando ele vier, deverá permanecer por pouco tempo. A besta que era e agora não é o 8º rei. Ele é um dos 7 e caminha para a destruição. Os 10 chifres que você viu são 10 reis que ainda não começaram a governar, mas que receberão autoridade como reis por 1 hora, com a besta. Eles têm um único propósito e darão seu poder e sua autoridade à besta. A gente vê 7 cabeças, a mulher está sentada sobre a besta tem 7 cabeças, mas tem 10 chifres. O anjo agora começa a explicar os chifres. 10 chifres são 10 reis que ainda não começaram a governar, mas vão governar por 1 hora com a besta. E eles serão coniventes, serão aliados, serão as celas da besta. São 10 reis, são 10, vamos dizer assim, presidentes, para ficar mais fácil, que vão se aliar ao anticristo. A Bíblia diz que eles reinarão 1 hora, mas obviamente não é 1 hora literal de relógio, é 1 hora espiritual. E isso é um tempo que a gente também não sabe, porque é o mistério de Deus. É semelhante às 70 semanas de Daniel, não são semanas literais. Perceba que as semanas de Daniel já contam mais de 2.400 anos. Então, definitivamente não são semanas como a gente pensa, como é o nosso calendário. A gente vê aqui que, aparentemente, o anticristo ele não vai reinar sozinho, pois agora o anjo nos explica, e explica a João, que 10 reis estarão governando junto com ele. Isso já foi profetizado também no livro de Daniel. Daniel, capítulo de número 11, verso de número
verso de número... Verso de número 36, para ficar mais fácil de entender. Diz assim, o livro de Daniel, o anjo está explicando ainda para Daniel algumas coisas que vai acontecer no fim dos tempos. E o anjo está falando sobre um rei que vai introduzir, que vai colocar o anticristo em cena. Esse rei ele é chamado aqui no livro de Daniel de o rei do norte. Um rei que vai destruir Jerusalém, um rei que vai colocar a desolação abominadora no lugar sagrado. Lembra? Mateus 24, quando vocês virem a abominação desoladora. Pois bem, esse rei, o rei do norte, chamado rei do norte, é quem colocará a abominação desoladora lá. E veja o que a Bíblia diz sobre esse rei. Daniel, verso de número 11, verso de número 36. O anjo continua dizendo a Daniel: o rei fará como lhe aprover. Ele se exaltará, considerando-se maior que qualquer deus, e proferirá blasfêmias monstruosas contra o Deus dos deuses. Prosperará até o fim do período da ira, pois o que foi determinado deverá acontecer. Lembra aqui que a gente está falando do período da ira, o período das 7 taças. Semelhantemente à visão de Daniel dos dois animais, do carneiro e do bode, aqui a gente também está falando do período da ira. E lembrando que o capítulo de número 17 do livro de Apocalipse já está dentro do tempo da ira. Amém? É a última taça. Mas voltando aqui para o livro de Daniel, verso de número 37, capítulo de número 11, diz assim o anjo: ele não mostrará respeito pelos deuses adorados por seus antepassados ou pelos deuses reverenciados por suas mulheres. Ele não respeitará nenhum deus, pois se considerará maior que todos eles. No entanto, honrará o Deus das fortalezas, com ouro, prata, pedras preciosas e outros objetos de valor. Ele honrará um Deus desconhecido de seus antepassados. Ele atacará as fortalezas mais resistentes com o auxílio de um Deus estrangeiro. Preste atenção aqui no que o anjo diz. Conferirá honra aos que ele reconhecer, fazendo-os governar a muitos e distribuindo terras como recompensa. Então veja que essa falsidade que vem do inferno vai reconhecer certos homens e vai dar a eles terras, departamentos, autoridades sobre algumas áreas para governar pessoas. Podemos comparar isso com, como por exemplo, o rei Assuero. Ele dominava 120 províncias e sobre cada província ele tinha um governante. Será mais ou menos assim, esses 10 reis serão como se fossem chefe de província, serão apenas servos, apenas governadores. Mas eu quero que vocês atentem para a parte mais importante e a parte que a gente deve mais entender, a parte que a gente deve mais focar. E eu estou certo de que se você lembrar na sua vida, e se você soubesse na sua vida dessa única parte, desse único detalhe do texto dessa pregação e de toda a pregação do livro de Apocalipse que estamos fazendo há vários dias, há várias semanas quase, se você lembrar desse único versículo aqui, eu vou ficar muito feliz. E para mim a missão já vai ter sido cumprida. Para mim é o suficiente. Essa aqui é a parte mais importante do livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo de número 17, último versículo que vamos ler hoje. Versículo de número 14. O anjo continua dizendo para João no livro de Apocalipse, capítulo de número 17, verso de número 14, o seguinte sobre os reis e sobre a besta. Guerrearão contra o cordeiro, mas o cordeiro os vencerá,
porque é Senhor dos senhores e Rei dos reis. E os chamados, escolhidos e fiéis vencerão com ele. Essa aqui é a mensagem central do livro de Apocalipse. Guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, porque é Senhor dos senhores e Rei dos reis, e os chamados, escolhidos e fiéis vencerão com ele. A gente é tentado, quando lê o livro de Apocalipse, a focar nas coisas difíceis. Quando o livro de Apocalipse fala nos primeiros capítulos, quando João vê a multidão de branco, um dos 24 anciãos fala: João, esses aí são os que vieram da grande tribulação. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro. A gente é tentado a focar no capítulo 13, quando diz: a besta guerreou contra os santos e os estava vencendo. A gente é tentado a focar somente nesses versículos. Isso causa tanta angústia em algumas pessoas, a ponto de que se criou a teoria de que o arrebatamento acontece antes do anticristo aparecer. Essa teoria, essa teologia, essa ideologia foi criada com o simples motivo de anestesiar a mente das pessoas que não têm coragem de aceitar os tempos difíceis que a Bíblia nos está descrevendo diante dos nossos olhos. É negar a realidade. Porém, nós não inventamos ideologias para consolar a nossa carne, para consolar o nosso medo, para consolar a carne que sente medo. E a carne sente medo com esses relatos aqui. Mas nós não andamos pela carne e não devemos nada a ela. Por isso, nós não nos consolamos com mentiras, nem negamos a realidade. Porém, assim como todo bom soldado, sargento, marechal, enfim, qualquer patente que vai para uma guerra, qualquer graduação militar que vai para uma guerra, ele não tenta negar a realidade, ele não tenta negar o sofrimento. A técnica, a verdade, o sucesso de uma batalha está no seguinte: em focar no fato final, uma vitória certa, esperada, desejada. Só que no caso dos homens, no caso de uma batalha de um país contra o outro, a vitória é indecisa. Não se sabe o que vai encontrar na frente, se a derrota. Porém, quando se trata de Jesus Cristo, sabemos que a vitória é certa. Sabemos que a vitória é certa. Queira o inimigo não queira, queira você ou não queira, queira o anticristo ou não queira, queira as pessoas ou não queiram. Então, não negamos a realidade. Não vamos dizer aqui que você não vai passar por tribulação, a menos que você morra antes. Porém, quem ficar vivo vai passar. Só que eu não vou pregar anestesia. Prefiro pregar que você se prepare, ainda que você não passe por isso. Isso foi o que Paulo fez. Paulo se preparou. Embora já não existem nem os ossos mais de Paulo, mas Paulo se preparava. E Paulo aconselhava que você se prepare. Porém, sabendo dessa batalha que vai ser travada e que temos que passar, que temos que existir, que haverá morte como qualquer batalha e que haverá sofrimento como qualquer batalha, não vamos negar a realidade, não vamos agir como mentirosos, porque não somos do inimigo. Não temos parte com o anticristo. Mas vamos focar na verdade. Qual é a verdade? Lutarão contra o Cordeiro, mas eles vencerão. Por quê? Porque houve um mau planejamento no exército deles, do anticristo, que ele não teve apoio dos outros presidentes, dos outros governadores. Não, simplesmente porque
o Cordeiro é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Ele decide as coisas. É simples assim. Estamos esperando a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Nessa vinda, a Bíblia explica que ele vai nos buscar. Só que no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, verso de número 3, a Bíblia diz que também nessa segunda vinda de Jesus Cristo, ele vai destruir completamente o anticristo pelo esplendor da sua glória, somente pela sua glória, somente pela sua presença. Então entenda uma coisa, quando o Senhor vier nos buscar, o anticristo também vai ter que estar aqui para ser destruído. Se ele vem nos buscar e ele nos encontra e destrói o anticristo, entenda que nós vamos estar no meio de uma batalha. Eu aconselho que você se prepare, porque não vencemos batalhas negando a realidade. Vencemos a batalha pelo motivo que a Bíblia diz. Porque o Cordeiro é Rei dos reis e Senhor dos senhores, e os chamados, os fiéis, os salvos e os escolhidos vencerão com ele.